TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos os nossos telespectadores, aqueles que assiduamente têm acompanhado o programa Janela do Céu. Nós estamos aqui em mais uma entrevista de testemunhos para que você possa se sentir abençoado por Deus através desses relatos que trazem a verdade do Senhor a todos nós. E hoje nós estamos aqui no encontro em Caxias do Sul, no Parque da Festa da Uva, e a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Elisângela Fortes, lá de Farroupilha, que veio compartilhar conosco então um pouco da sua experiência com o Senhor. Tudo bem, irmã? Tudo bem, tudo bem. Eu gostaria de iniciar essa entrevista perguntando como é que foi teu início com o Senhor, né? De estar sentindo a necessidade de buscar Deus. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito distante de Deus. Na verdade, eu acreditava que existia um Deus, mas eu não sentia uma intimidade verdadeira que existia um Deus. E durante o meu casamento, logo que eu casei, e depois quando eu tive meu filho, a gente começou a passar muitas dificuldades em todas as áreas de nossas vidas. E mesmo assim, eu era convidada para ir em vários lugares, mas eu nunca aceitava os convites. E foi um dia assim que eu me lembro que na época, devido a muitas situações assim, tanto na área conjugal, área financeira, área com problemas de doença, e eu me lembro que teve dias assim que eu estava quase entrando em depressão. E eu me lembro que eu fechava, meu esposo saía pro quartel, na época ele era do quartel, e eu fechava a minha casa e me abafava até a cabeça, né? E botava meu filho do lado e eu não queria receber ninguém na minha casa. E até que foi um dia que a minha mãe bateu na minha casa e eu não respondia. E ela se preocupou, como ela tinha a chave, ela entrou e me viu que eu estava muito desesperada pelas situações que a gente estava enfrentando. Como eu já compartilhei em outras entrevistas, a gente tinha o nosso menino na época com 3 para 4 anos, que tinha muitas convulsões. Pela medicina, ele não tinha nada, mas ele tinha os sintomas de uma pessoa que tinha convulsões. E então aquilo ali estava me dando uma depressão até. E ela chegou e eu estava tão desesperada e ela disse assim para mim, nós temos que achar uma saída. Ela disse, eu digo, mas eu não vejo saída. E aí conversou um pouco comigo e foi para o trabalho. E eu me lembro que ela contou que ela chegou no trabalho e ela começou a chorar. E a que era responsável lá pelo departamento que ela trabalhava era da nossa igreja. E aí ela desabafou, contou tudo o que estava acontecendo com a filha, que era eu, e essa irmã convidou ela para participar de uma reunião. E ela disse, não, eu até vou convidar a Elisângela, mas olha, eu acredito que ela não vai aceitar. Ela disse, não, mas convida. E aí ela chegou e eu estava tão desesperada aquele dia que eu aceitei o convite. E eu me lembro que eu arrumei meu filho, me arrumei e só disse para o meu marido que eu estava indo numa reunião, que até então eu não sabia, só tinha me dito que era de oração e de palavra de Deus. E a partir daquele momento que eu entrei naquele lugar onde eu comecei a ouvir os louvores, e recebi a palavra de Deus. Logo em seguida, assim, eu me lembro assim que eu fui muito bem acompanhada pelo irmão Sérgio Alves.
e ele me deu várias terapias espirituais na época, e foi o que me alicerçou assim, para que eu pudesse dia após dia conseguir conseguindo ver que existia saída para tudo, através da palavra de Deus, né? Então esse início da minha caminhada, assim, que eu me recordo, é que realmente, assim, Deus nos escolhe, né? Porque se não tivesse ocorrido tudo o que ocorreu na nossa vida na época, a gente não teria se voltado para Deus. Porque logo em seguida, assim, eu me lembro que o primeiro chamado que eu tive na igreja foi para o louvor. E eu não sabia tocar, mas eu gostava de cantar. E aí eu comecei a ensaiar com as irmãs na época e comecei a cantar. Então, na verdade, quando eu entrei na igreja, eu fui de uma forma egoísta, porque eu queria solucionar toda a dificuldade que eu estava enfrentando, e achava que solucionando, né, eu não precisaria estar tão assídua na igreja buscando. Isso era a minha mente quando eu comecei na igreja. Mas depois que eu comecei a receber a palavra, através do vaso, ele começou a me instruir, né, dentro do propósito, da economia de Deus. E eu comecei a entender que Deus tinha um propósito para mim. Eu mudei totalmente o padrão mental. Eu renovei totalmente a minha mente. Que tanto é que eu não perdia uma atividade, eu queria estar sempre envolvida com as coisas do Senhor. E com isso, irmãs, o que aconteceu? Eu acredito que todas as vitórias que Deus me oportunizou naquela época de início, foi porque, na verdade, Ele conseguiu enxergar no meu coração que já não tinha mais um coração interesseiro. Que independente dele curando o filho, ajeitando alguma coisa que precisava ajeitar, eu continuaria buscando Ele. Então eu percebi assim que, eu me lembro que eu entrei na igreja em 96, junho de 96, setembro, eu me lembro que estava mudando a igreja para outro lugar, para se reunir, e eu me lembro que no dia da inauguração, na hora que eu fui pedir oração para o meu filho, um irmão que tinha vindo de fora disse assim para mim, testificando com algo que o irmão Sérgio já tinha me falado. Porque numa das terapias ele disse assim para mim: irmã, a cura do teu filho está muito próxima. Não disse data, não disse assim um dia certo. No dia da inauguração veio uns irmãos de fora e eu entrei na fila de oração e pedi uma oração. E esse irmão olhou para mim e disse assim: irmã, eu creio que algo está para acontecer entre 2 semanas por aí na tua vida. E eu cheguei em casa e orando ao Senhor depois de noite, eu percebi que estava testificando com o que eu vinha recebendo da parte de Deus através do irmão Sérgio na terapia. E eu disse: bom, mas olha só, então vai dar bem no dia do aniversário dele. Se tudo fechar, Deus vai curar ele no dia do aniversário dele. E justamente, irmãos, olha, eu quero dizer para vocês que a última convulsão que deu no meu filho, na época, foi no dia do aniversário dele. Como se Deus estivesse dizendo: agora terminou, né? Depois, logo em seguida, com a cura do Lucas, né, o Senhor fez arranjos. E aí, logo em seguida, veio meu esposo Paulo, né? E a gente começou, né, irmãos, juntos, né, com muitas lutas, passamos bastante dificuldades, mas o Senhor sempre assim esteve em todos os momentos nos auxiliando, nos direcionando como fazer, como agir. Eu acredito que o casamento foi um pouquinho mais demorado. Até porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu guardava muita amargura, né? E eu tinha muitas amarguras, mas não era só relacionada a ele. Eram relacionadas, na verdade, depois eu fui entendendo que eram relacionadas às dificuldades que eu tinha com as autoridades. Então, quando eu ouvi na cura interior que a gente deveria
liberar perdão para todos aqueles exemplos de autoridade que porventura tinham sido na época falsos profetas, né? Porque a gente sabe que um pai e uma mãe que não tem a palavra de Deus como padrão, não tem como passar para os seus filhos, né? E na época meus pais não tinham. Então o modelo que eu vi foi o que tinha dentro de casa ali, né? E depois, de dentro da minha casa, eu trouxe o mesmo padrão para dentro do meu lar. Só que não era o padrão de Deus, então por isso que se gerou muitas amarguras. E eu tinha muitas amarguras com professores, porque eu sempre me sentia rejeitada, achava que meus colegas eram bem mais atendidas pelos professores e eu sempre era excluída. Então assim, Deus trabalhou de várias formas na minha vida, né? Mas eu vejo assim, trabalhou na área financeira também, no orgulho. Deus permitiu que nos faltasse muitas coisas, para nos mostrar duas coisas. Uma, que eu tinha que aprender a depender dele, que eu não podia depositar minha confiança em pessoas, mas que eu tinha que depender totalmente dele em todas as áreas, né? Mostrou também que eu era orgulhosa, porque as irmãs sabem que a gente começa a conhecer a palavra, a gente vê que Deus usa diversas maneiras para nos abençoar, né? E, por exemplo, Deus levanta irmãos. Ele diz, filho, faça isso por tal membro, né? E eu não entendia na época. Eu até me considerava aquilo assim como, que coisa horrível ter que ter ajuda de outras pessoas que eu nem conheço. Mas aí eu fui entendendo, não, são meus irmãos, são vasos escolhidos por Deus para me auxiliar nesse momento de dificuldade financeira, né? Eu ainda compartilhei numa outra entrevista que eu até compartilhei com o irmão Sérgio, que eu chegava e dizia, parece que a que ponto eu cheguei agora que as pessoas têm que nos abençoar, nos levando alimento, provendo vestuário, aquilo, né? E ele disse, mas irmã, você não ora para Deus te abençoar, para que Deus supra? Sim, mas então, essa é a bênção que Deus nesse momento está te dando, usando os teus irmãos para te abençoar, né? Então assim, de início assim, foram várias experiências nessa área, para que Deus pudesse assim, né, trabalhar fortemente no meu coração, na amargura, na rejeição, mas principalmente na dependência. Eu sinto assim que Deus trabalhou muito em mim assim, na dependência. Depender dele, não de coisas, de pessoas, e nem depender, ficar presa a coisas naturais. Porque logo adiante ele tinha um propósito para nós, né? Amém. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com a nossa irmã que vai compartilhar ainda mais, né, sobre todos esses processos, essa cura que o Senhor quer fazer no nosso coração. Nós já voltamos. Janela do Céu.